me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para render graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reina em paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Que Deus nos abençoe e nos ajude na exposição e no entendimento correto dessa porção. Oremos. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus triuno, santo, inigualável e imutável, é a Tua presença, Senhor, que buscamos nesse momento, a Tua bênção sobre nós, sobre o Teu povo. Viemos aqui, ó Deus, humildemente reconhecer que somos indignos do Teu favor, indignos da Tua graça. E suplicamos, ó Pai, uma vez reconhecendo isso, que Tu tenhas misericórdia de nós. A verdade é que não merecemos que o Senhor nos abençoe e que nem mesmo o Senhor fale conosco essa noite. Merecemos mesmo, Deus, sermos repreendidos pelo Senhor, devido tantas vezes que temos descuidado dos preceitos e dos mandamentos do Senhor para nós. Mas por amor ao Teu próprio nome e por amor ao nome do Senhor Jesus Cristo, o nome que está sobre nós e nós como povo do Senhor, ó Deus, edifica a Tua igreja, fala ao coração do Teu povo, ensina-nos o caminho que devemos andar, desvia, ó Deus, os nossos caminhos de sendas tortuosas, por favor. E abençoa, ó Deus, a mim também, o pregador dessa noite, coberto de limitações, de fraquezas e igualmente de pecados, ó Deus. Peço que todos esses empecilhos, todas essas minhas dificuldades, não venham atrapalhar a transmissão da Tua palavra, de modo, ó Deus, que o Teu povo não venha entender ou compreender a mensagem. Que eu seja, ó Deus, fiel, tanto na exposição da palavra, como na aplicação da mesma, de modo que o Senhor seja glorificado, o Teu povo edificado, Satanás envergonhado, ó Deus, e a igreja do Senhor possa caminhar em veredas justas, corretas. É o que eu Te peço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Há certo tipo de coisas, meus irmãos, que por mais comuns que elas sejam, ela faz toda a diferença na nossa vida. Certamente você não deve dar muita importância para uma agenda telefônica. Mas basta você perder o seu celular, que você vai ver o quanto uma agenda telefônica ela é importante na sua vida. Ou até mesmo por um pedaço de arame. Quem vai dar importância para um pedaço de arame? Mas basta a sua sandália quebrar no meio da rua, a sua havaiana, que se você achar um bom pedaço de arame, ela faz total diferença na sua vida. Certamente você deve ter acompanhado ali no ano de 2019, aquela chacina que aconteceu na cidade de Suzano, numa escola estadual, onde ex-alunos daquela escola entraram e acabaram assassinando colegas e funcionários daquela instituição pública.
muitas famílias ficaram enlutadas. A cidade, o país inteiro naquela ocasião voltou os seus olhos para a cidade devido à calamidade que se instalou naquele lugar. Mas certamente poderia ser diferente caso a instituição, a escola, ela tivesse dado mais atenção ao quadro de segurança da escola, ou então se ela não permanecesse com os portões da escola aberta no momento do intervalo, coisa que foi uma fatalidade acontecer naquele dia. Ou então nós lembramos também do rompimento da barragem de Brumadinho, que guardavam em seu volume 11,7 milhões de rejeitos, né, de rejeitos de minério de ferro. E não sabemos necessariamente qual foi o motivo do rompimento, mas sabemos que ela rompeu. E justamente por conta desse rompimento, muitas pessoas morreram, algumas ficaram desaparecidas, animais foram soterrados, lamas devastou várias partes da cidade de Brumadinho, devido a essa calamidade. Certamente podemos dizer que foi uma calamidade, mas se a sirene tocasse momentos antes da barragem se romper, algumas pessoas poderiam ter tomado certa atitude e evitado o número tão alto de mortes acontecer naquele dia. Veja, sirenes tocando, portões abertos, um quadro de segurança que poderia ser dado maior atenção, são coisas simples que muitas pessoas não dão a devida atenção, mas se nós repararmos bem, elas fazem uma total diferença quando uma calamidade se instala. A grande verdade é, meus irmãos, que coisas insignificantes, sim, elas fazem total diferença na vida de alguém. Se isso é normal, é comum nessa atmosfera física e terrena, muito mais o é na esfera espiritual. Principalmente naqueles deveres religiosos, que muitas das vezes nós estamos tão familiarizados e não damos tanta atenção assim, como o culto e a oração. Nós estamos tão familiarizados com o culto que já achamos que sabemos tudo o suficiente e não há mais nada a se aprender. Ou até mesmo da oração, por ser um assunto tão simples e não ter muita coisa nova a ser aprendida, e às vezes não damos a atenção. Mas a grande verdade é, meus irmãos, ainda que essas coisas sejam básicas na vida religiosa e espiritual de alguém, se elas forem negligenciadas, uma grande catástrofe pode acontecer na nossa vida. A grande verdade é que as coisas simples, as coisas comuns, que muitas das vezes nós não damos tanta importância assim, ela faz total diferença na nossa vida cristã e na nossa comunhão com Deus. Como anda a sua vida de oração? Como anda o seu relacionamento com Deus? Como anda o seu envolvimento no culto de Deus? Talvez você ache essas perguntas simples, mas nós veremos hoje que ela é de fundamental importância para nós, como povo de Deus, e se forem negligenciadas, podem causar uma grande destruição em nossas vidas. O que esse salmo, meus irmãos, ele tem a nos ensinar são, na verdade, os dois imperativos da prosperidade da igreja. O imperativo do culto e o imperativo da oração. Se tem algo que a igreja ela precisa para se tornar próspera, para se tornar fortalecida, são exatamente desses dois pilares. O pilar do culto, o pilar do nosso envolvimento com Deus e do nosso relacionamento pactual com Deus, como também do pilar da oração, do envolvimento íntimo de nós com Deus. É exatamente por meio desses elementos
que a igreja ela se torna próspera e fortalecida. E se forem negligenciadas, a ruína da igreja é certa. Se essas coisas forem deixadas em segundo plano, podemos ver que a igreja ela irá definhar, ela irá enfraquecer a tal ponto que minará as suas energias. E é exatamente isso que nós iremos ver nessa noite. Do versículo 1, meus irmãos, até o versículo 5, nós veremos o primeiro imperativo, o imperativo do culto, que é exatamente esse: obedeça com alegria. E do versículo 6 até o versículo 9, nós vemos o imperativo da oração, que é exatamente esse: ore pela paz e prosperidade da igreja. O primeiro imperativo do culto, versículo 1 a 5, obedeça com alegria. E o imperativo da oração, versículo 6 a 9, ore pela paz e prosperidade da igreja. Como o próprio Salmo diz, meus irmãos, esse é um salmo escrito pelo próprio Davi. Davi, ele foi quem compôs esse salmo. E o que nós sabemos é que Davi, ele foi uma pessoa importantíssima no que diz respeito à instituição de Jerusalém, como capital Jerusalém como a capital de Israel, como local onde Deus se apresentava ao seu povo. Nós lembramos bem, meus irmãos, que Davi, em um determinado momento da sua vida como rei de Israel, Jerusalém até então não era considerada a capital de Israel, ela foi tomada pelos jebuseus, e Davi então foi a pessoa responsável por tomar Jerusalém das garras dos seus inimigos. E quando Davi então conseguiu destruir esse exército, né, dos jebus, ele então instalou, né, a Jerusalém como o local onde se deveria realizar o culto de Deus. Nessa ocasião, não tinha ainda o templo como a semelhança nos dias de Salomão. A Arca da Aliança, ela era colocada sobre uma tenda. E nessa tenda, então, onde ficava a Arca da Aliança, era onde o povo iria para adorar o Senhor e fazer, então, as suas ofertas e oferendas, como também todos os sacrifícios. Nós devemos lembrar ainda, antes de entrarmos nesse salmo, que ele é um salmo de romagem, ou um salmo de peregrinação, ou como ainda é chamado, como salmo dos degraus. Salmos dos degraus é exatamente porque era os salmos que eram cantados por peregrinos ao cumprirem a sua peregrinação até Jerusalém. Como nós sabemos e temos sempre reforçado essa ideia, Deus havia dado 3 festas para o povo judeu obedecer. E era necessário que o povo judeu, das tribos de Israel, onde quer que elas estivessem, elas teriam que ir para Jerusalém, cultuar ao Senhor em uma dessas festas. E quando eles iam cantando esses salmos, ou até mesmo recitando esses salmos. E o Salmo 122, Davi o escreveu exatamente com esse propósito, para que os peregrinos, ao saírem das suas casas, ao saírem do convívio das suas famílias, eles pudessem cantar em romaria, né, em procissão, até a cidade de Deus, até Jerusalém, até o local onde estava a arca, ou o templo do Senhor. E Davi, então, ele escreve esse salmo, mostrando, então, de um modo carinhoso e amoroso, a afeição que as pessoas deveriam ter ao saírem das suas casas
e se dirigirem então até Jerusalém para cultuar o nome de Deus. E o que nós vemos em primeiro lugar aqui, Davi reforçando na primeira parte desse salmo, é que nós, como povo de Deus, ao irmos adorar o Senhor, devemos fazer com alegria. Devemos obedecer o mandamento, o imperativo, a ordem de cultuar com alegria ao nome do Senhor. Veja o que diz aí o versículo de número 1 até o versículo de número 5. Diz assim o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. A primeira coisa que eu quero que vocês observem, meus irmãos, é esse imperativo de Davi, é esse chamado que Davi faz ao povo, mostrando o chamamento de cultuar a Deus com alegria. Ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui é como se nós pudéssemos escutar as batidas do coração de Davi, ao ele imaginar que estará entrando na presença, estará chegando até a casa de Deus. Como eu havia dito no início, a casa de Deus aqui nada mais era do que uma tenda com uma tenda que cobria a Arca da Aliança. E ela estava localizada exatamente no Monte Sião. Então, quando Davi, então, ele se projeta nessa cena de que chegou o dia do culto, chegou o dia das festividades, chegou o dia de celebrar o culto ao Senhor, de obedecer os mandamentos, de cumprir os cultos das festas. Ele então é tomado de uma certa alegria, onde ele expressa o seu desejo de estar na casa do Senhor. Mas você deve se perguntar assim: o que é que de fato move o coração de Davi a essa alegria de estar lá na casa do Senhor? E isso nada mais é, meus irmãos, do que a própria presença do Santo Deus. Perceba que Davi, ele convoca aqui todas as tribos de Israel. Israel havia 12 tribos. E as 12 tribos estavam espalhadas por todo o território de Israel. Imaginem bem quantas desculpas esses homens não poderiam ter ao projetar, peregrinando por essa caminhada tão longínqua. O que é que poderia mover o coração dessas pessoas a saírem das suas casas, deixarem os seus comércios, deixarem até mesmo os seus animais e as suas atividades, para cumprir uma jornada perigosa, cumprir uma jornada de longos dias, para obedecer? Era exatamente a esperança, a alegria de encontrar-se com o Deus Criador dos céus e da terra, que a presença dele, real, viva e gloriosa, estaria exatamente naquele local. Eles chegariam na arca, encontrariam sacerdotes, os sacerdotes estariam prontos para realizarem os sacrifícios, levar as suas ofertas até o altar para fazer a expiação dos pecados do povo, ouvir a leitura da lei, cantar os hinos, os salmos ao Senhor. Essas eram, na verdade, as coisas que motivavam Davi a ir para a casa de Deus, a ir obedecer a ordem e o mandamento de Deus. A verdade é, meus irmãos, que nós devemos obedecer o chamado de Deus, primeiramente porque era uma ordem dele. Se você observar, no versículo 4, é dito assim: para onde sobem as tribos do Senhor,
como convém a Israel para renderem graças ao nome do Senhor. Convém a Israel. Ou seja, Deus havia instituído uma ordem, Deus havia dado um mandamento. Isso é muito claro lá em Êxodo, no capítulo 23, do versículo 14 a 27, que por sinal nós lemos hoje pela manhã, na escola dominical aqui, quando Deus institui os 3 tipos de festa: a festa dos pães asmos, a festa da colheita e a festa das semanas. Uma dessas festas eles deveriam cumprir e estar lá. E eles iam primeiramente porque eles sabiam que era um mandamento de Deus. E ao mesmo tempo, meus irmãos, eles sabiam que tinham essa alegria a ser cumprida, porque eles se encontrariam com o próprio Deus naquele local. No versículo 2 nós vemos então a chegada de Davi lá na cidade de Jerusalém, como ele se projetando. Primeiro ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Aqui nós vemos o relacionamento de Davi com Jerusalém, como se fosse um relacionamento amoroso de um marido e uma esposa, ou de 2 pessoas enamoradas. É exatamente isso que Davi está querendo transmitir. A sua obediência flui de uma afeição que diz respeito a desejos íntimos dele para com o Senhor. Um amor tão íntimo, tão profundo, que quando ele chega até mesmo nas portas de Jerusalém, ele fica encantado com as belezas da cidade de Jerusalém. Ele olha para as torres, ele olha para os jardins, para as muralhas. Ele se encanta com a cidade de Jerusalém. Mas quando ele chega especificamente no templo, onde ele encontra o templo do Senhor, e é saber que ali dentro está a arca do Senhor, onde Deus se representa completamente, a sua presença está ali representada, ele então se alegra. Ele então se alegra, porque ele teria um encontro real, vivo e verdadeiro com Deus Todo-Poderoso. Certamente, meus irmãos, Davi não era uma pessoa de se atrasar para os cultos. Davi não era um homem de deixar a hora passar ou deixar de obedecer a convocação e o mandamento de Deus para adorar na sua casa. E aqui eu queria fazer uma primeira aplicação para nós como igreja, no que diz respeito ao imperativo do culto, que é exatamente, meus irmãos, no que diz respeito à nossa pontualidade nas convocações solenes na casa do Senhor. Infelizmente, meus irmãos, há uma cultura e um costume nas igrejas em chegarmos bem depois da liturgia, que eu digo pelo menos antes da pregação, né? Porque a liturgia ela engloba todo o culto, mas muitas pessoas pensam assim: se eu chegar pelo menos antes da pregação ou antes do estudo, já está bom demais, né? Pelo menos já peguei uma parte do culto. Mas, meus irmãos, o culto ele é completo. Desde o momento da convocação, quando o liturgo está à frente e convoca a igreja em nome de Deus para adorar, ali já começou o culto. Ali a presença de Deus já se faz presente na casa dele. O povo já está diante da presença real de Deus. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Infelizmente, meus irmãos, é comum nós aqui da igreja presbiteriana de Itaberaba não sermos pontuais nos cultos,
a nossa presença no culto. Deus faz uma convocação dominicalmente, semanalmente, para que o seu povo venha adorá-lo, para que o seu povo venha servi-lo com alegria. E muitas das vezes nós temos falhado nesse ponto. Às vezes nós começamos o culto aqui e há apenas um punhado de pessoas, que é possível até mesmo nós contarmos nos dedos. À medida que a liturgia vai caminhando, depois de uma leitura ou depois de um cântico, a igreja vai se aglomerando, vai chegando mais pessoas para adorar o Senhor. Mas esse não é o costume correto, meus irmãos, que o Senhor requer de nós. O que Deus quer, de fato, é que nós estejamos prontos para adorá-lo. Imaginem bem, eu queria que você forçasse um pouco a sua memória e se lembrasse do tempo que talvez você esteja casado, ou já está namorando, ou pretende ter um relacionamento. Imagine nos tempos dos namoros, dos cortejos, como vocês se preparavam para encontrar com aquela pessoa amada, desejada pelo seu coração. Certamente você ensaiava as palavras, escolhia as roupas, você selecionava o perfume, policiava para não falar besteira e principalmente prontificava para que no momento combinado vocês estivessem lá. Porque o que é que a pessoa ia pensar se você demorasse, né? Meus irmãos, mas nós estamos fazendo isso. Nós muitas vezes fazemos isso com aquelas pessoas que nós amamos e queremos bem e deixamos a desejar no que diz respeito àquele que nos criou e aquele que é o fundamento da nossa vida. A razão de sermos está especificamente em Deus. E esse é um pecado, é um erro que nós da Igreja Presbiteriana de Itaberaba precisamos corrigir. Precisamos nos arrepender, porque Deus não se agrada, meus irmãos. O culto começa às 19 horas, e às 19h15 devemos ir, às 18h15 minutos antes, devemos estar aqui. Obrigado. Porque nós estamos preparados para adorar o Senhor. Você não tem desculpa em dizer que não sabia que o culto começava a essa hora. Você não tem desculpa a dizer porque se atrasou, porque são seis dias de preparação e apenas um para o culto. Não são apenas 12 horas ou 4 horas, são mais de 6 dias que nós deveríamos estar nos preparando para cultuar o Senhor. Outra coisa que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que nós devemos incentivar nossos irmãos a virem para a igreja. Veja o que o salmista diz. Veja que fruto de amor entre irmãos o salmista diz. Ele diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Ele está dizendo, olha, me veio uma alegria tão profunda no coração, quando eu ouvi do meu irmão me chamando para que em procissão nós possamos juntos ir à casa de Deus. Quando eu soube da notícia de que está chegando o dia do culto, quando eu soube da notícia que está chegando o momento da adoração, de eu me encontrar com Deus, uma alegria invadiu o meu coração e me preparou para que lá eu pudesse estar. Mas ele foi chamado, ele foi convidado por um amigo ou por uma pessoa próxima, e essa alegria invadiu o seu coração. Ele diz, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa é uma aplicação que nós devemos tomar para nós e incentivar uns aos outros ao exercício do culto a Deus em nossa denominação, em nossa igreja. No meio da semana, ligarmos uns para os outros,
comentar, fazer comentários daquilo que Deus falou conosco no domingo passado, incentivando uns aos outros nas suas dificuldades. Muitas das vezes, quando nós temos algum problema ou alguma aflição, alguma dificuldade que permeia a nossa vida, nós pensamos assim: é melhor não ir para a igreja hoje não, estou tão desanimado. Mas é exatamente nesse momento, quando um irmão aparece e chama, é que essa alegria é reacendida. E nisso nós vemos a importância, então, de nós, como igreja, mutuamente nos ajudarmos, a fim de convidarmos uns aos outros, incentivarmos uns aos outros, a permanência, né, as nossas idas até a casa de Deus. Sim, meus irmãos, incentivarmos uns aos outros, é uma prática piedosa de como nós podemos obedecer essa convocação bendita de Deus. Aqui nós vemos, em primeiro lugar, então, a alegria do salmista em ir até a presença de Deus. No versículo 3 até o versículo 5, nós vemos, então, as razões pelas quais o salmista se alegra em ir para a casa do Senhor. E a primeira delas, meus irmãos, nada mais é do que para render graças ao nome de Deus em comunidade. Veja o que diz aí o versículo 3 e 4. Jerusalém, que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. A primeira razão aqui que nós vemos é que a alegria de Davi, além de estar fundamentada na presença de Deus, ela se fundamenta também na comunhão dos crentes, rendendo graças ao nome do Senhor. Davi sabe que uma andorinha só, ela não faz verão, que a igreja, na verdade, ela é uma comunidade de pessoas que são chamadas por Deus para adorá-lo. E é exatamente para lá, para o templo, onde as 12 tribos de Israel estão indo para renderem graças ao nome do Senhor. A motivação da alegria de Davi é exatamente a comunhão dos santos, a comunhão entre os irmãos. E aqui talvez esteja mais uma das razões, meus irmãos, porque muitas das vezes nós vemos igrejas enfraquecidas e não mais fortalecidas. Porque a comunhão entre os irmãos é um meio de graça poderosíssimo para a vitalidade da igreja. Uma igreja unida, uma igreja onde as 12 tribos estão sempre reunidas, onde há comunhão, onde há fortalecimento de laços intrínsecos de amor uns para com os outros. É um ingrediente primordial para o fortalecimento de uma nação. O Senhor Jesus Cristo mesmo havia dito que se uma casa estiver dividida entre si, ela está fadada ao fracasso. E do mesmo modo uma igreja, se houver divisão, se não houver comunhão entre os irmãos, ali também não há prosperidade. Além disso, nós vemos uma terceira razão aqui, e que Davi se alegra no versículo 5, que nada mais é do que a permanência da justiça. Ele diz: lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Ou seja, em outras palavras, Davi está dizendo: naquele local reina a justiça de Deus. Quando ele diz aqui trono de justiça, meus irmãos, é porque ele está se referindo às leis civis, né, de Jerusalém, aos mandamentos, às regras morais de Deus, que eram de fato justas e que imperava dentro da nação de Israel. Nós lembramos bem
daquele contexto, pelo menos no contexto de Salomão, quando duas mulheres levam uma criança até Salomão e uma diz, este é meu filho, e a outra, não, é o meu filho. Na verdade, um havia matado o seu recém-nascido por ter dormido sobre ele, né? E roubou o filho da outra. E Salomão, então, para desvendar de quem era de fato aquele filho, né? Ele tomou uma atitude justa. Ele pegou a criança e disse, já que nós não sabemos de quem é a mãe, vamos partir a criança ao meio e cada um ficará com uma parte. E a mãe legítima disse assim, não, obviamente, deixe para ela a criança, é dela. E nisso Salomão entendeu que, de fato, a verdadeira mãe é aquela que estava tentando poupar o filho. O que Davi está trazendo à memória aqui, nada mais é de que na casa de Deus, lá em Jerusalém, reinava a justiça, porque a palavra de Deus, ela era primária, ela era primordial. Ou seja, havia comunhão dos santos, havia na cidade de Israel, na comunidade de Israel, o apregoamento da justiça, da verdade, na casa do Senhor. E era exatamente isso, então, que fazia o coração de Davi, ao contemplar, ao lembrar de Jerusalém, ao lembrar dos imperativos de ir aos cultos, que ele se alegrava. E nós, meus irmãos, do mesmo modo, devemos nutrir os mesmos sentimentos, à semelhança de Davi. O que deve nos alegrar ao estar na casa do Senhor é exatamente saber que a presença de Deus está aqui. É saber que aqui nós temos a oportunidade de exercitar a comunhão uns para com os outros, nos exercitar ao amor mútuo e, ao mesmo tempo, sermos instruídos com as palavras da justiça do Deus vivo e todo-poderoso, onde certamente habita e reina a justiça para todo sempre. E a grande verdade é, meus irmãos, que se cada um desses ingredientes, se cada um desses princípios forem tirados da casa do Senhor, o que é que mais pode restar? Imagine bem você, pense, considere, se a presença de Deus fosse tirada daqui. Imagine se fosse tirado, então, a comunhão entre os irmãos. Ou imagine, então, se fosse tirado de nós, as palavras da justiça que procede da boca de Deus. Talvez você possa dizer assim, pastor, mas eu estou cansado de saber isso. Eu sei que é importante. Eu sei que é importante a presença de Deus. Eu sei que é importante a comunhão dos santos. Eu sei que é importante a pregação da palavra. Mas se nós não darmos a devida atenção, o devido valor, meus irmãos, e retirarmos essas coisas, está tudo fadado ao fracasso. Não há necessidade de culto. Não tem como chamar de culto. Não tem como chamar de igreja. Então é exatamente nesses pontos que nós, como igreja, devemos ser fortalecidos. Devemos amar, estar na casa do Senhor. Não deve ter outra coisa que deve roubar o anseio do nosso coração. Não é novela, não é jogo de futebol, não é qualquer outra coisa no mundo que deve roubar a alegria de nós estarmos na casa do Senhor. O amor entre os irmãos deve ser a motivação em nós estarmos aqui. Encontrarei a tribo de Israel lá. Homens e mulheres santas estarão lá. Eu quero estar no meio deles. As palavras de justiça, essas são as motivações que os nossos corações têm que ter para estarmos aqui. Não é porque o culto é demorado, não é porque a pregação é longa, mas é porque eu ouvirei as palavras de vida da boca de Deus
para a minha alma, tire essas coisas e uma ruína completa, uma avalanche total arrebatará a sua alma. Todos os inimigos de Deus tomarão conta da sua vida. Satanás, o mundo e o pecado, como uma avalanche, lhe soterrarão e não ficarão sobrevivos. Devemos tomar cuidado, meus irmãos, e atender ao imperativo do culto, obedecer com alegria o imperativo do culto. Devemos ser motivados por essas coisas a estarmos na casa de Deus. Esse é o primeiro ponto que nós aprendemos nesse salmo. O imperativo do culto. Obedeça com alegria. E o segundo deles é o imperativo da oração. Do versículo 6 até o versículo de número 9. E o imperativo da oração é exatamente esse. Ore pela paz e pela prosperidade de Jerusalém. É exatamente em cima desse outro fundamento ou desse pilar que a igreja ela está bem fundamentada. Veja o que diz, meus irmãos, o versículo 6 até o versículo de número 9. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine em paz dentro dos teus muros e prosperidades nos teus palácios. Por amor... Desculpe, irmãos. Por amor dos meus amigos, por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do nosso Deus, buscarei o teu bem. Davi, meus irmãos, assim que chegou na cidade de Jerusalém, ele havia contemplado então os palácios, os tronos. Ali ficava, na verdade, de um lado ficava, na verdade, o Tribunal de Justiça, se nós podemos dizer assim, numa linguagem mais contemporânea. A Casa Civil. Ali era o local onde... Desculpa, irmãos. Mais na frente ficava o local onde era dedicada a adoração, o centro religioso de Israel. E ele ficou encantado com todas essas coisas. Primeiramente, ele percebeu que em Jerusalém havia um local dedicado ao serviço sacerdotal. E em segundo lugar, ele percebeu que havia um local dedicado ao reinado de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade sacerdotal e, ao mesmo tempo, Jerusalém era uma cidade de um rei. Perceba, um atributo que a cidade possui era exatamente um atributo pertencente ao próprio Deus, sacerdote e rei de Jerusalém. E ao ver essas coisas, ele ficou encantado, ele ficou maravilhado. Ele disse assim: isso aqui não pode acabar, isso aqui tem que durar para todo sempre, isso aqui tem que ser algo eterno, isso daqui é o melhor lugar do mundo, isso aqui é o lugar, é a melhor habitação que alguém poderia ter. E agora, do versículo 6 ao 9, ele expressa o seu cuidado para com Jerusalém. Ele diz assim: orai pela paz de Jerusalém. Aí talvez você pergunta, mas o que é essa paz? O que é que pode ser essa paz que Jerusalém pode experimentar? E ele diz nos versículos posteriores, ele em primeiro lugar diz: a paz de Jerusalém é quando as pessoas da cidade são prósperas, e quando elas mesmas gozam paz, e quando Jerusalém é próspera, e quando Jerusalém mesmo
goza de paz. Ele diz assim: sejam prósperos os que te amam, ou seja, sejam prósperos os que habitam dentro de Jerusalém. Davi aqui, ele toma mão de um instrumento poderosíssimo que pode fazer perpetuar a cidade de Jerusalém, que é a oração. E ele usa esse instrumento bendito que Deus lhe proporcionou para orar pelas pessoas que pertencem a Jerusalém. E ele diz: eu oro pela prosperidade de Jerusalém, e oro também para que reine paz dentro dos muros de Jerusalém, e nas prosperidades, e prosperidades nos seus palácios. Em outras palavras, meus irmãos, Davi está orando para que haja unidade dentro de Jerusalém. Davi ora para que as pessoas de Jerusalém sejam prósperas, para que as pessoas de Jerusalém não fiquem degladiando umas com as outras. Porque assim, uma vez que as pessoas forem prósperas, uma vez que as pessoas forem unidas umas com as outras, a própria cidade será uma cidade que gozará de paz, será uma cidade que gozará de prosperidade, porque as pessoas que nela estão, que ela pertence, elas próprias estão gozando disso. E isso talvez, meus irmãos, isso talvez não, certamente é algo que nós devemos tornar como algo comum e rotineiro em nossas vidas. É algo que não deve faltar de modo nenhum nas nossas vidas como igreja, a oração intercessória uns pelos outros. Devemos orar, como a própria palavra de Deus nos diz, pela prosperidade uns dos outros. Eu constantemente digo aqui em aplicações que nós perdemos muito quando nós faltamos às nossas reuniões de oração. Meus irmãos, vocês talvez acham que reunião de oração seja um momento um momento qualquer, um momento que pode ser negligenciado. Ah, não é o culto, não é o domingo, é só uma oração. Mas olhe só, meus irmãos, Davi aqui está convocando o povo de Jerusalém a interceder uns pelos outros, pela prosperidade uns dos outros. Prosperidade não é somente riqueza material. Prosperidade também diz respeito a questões de saúde, a prosperidade nas questões de família e tantas outras áreas da vida de alguém. É saber dos dilemas e dificuldades que temos uns dos outros e orarmos pelas dificuldades uns dos outros. Talvez você diga assim: pastor, eu sei. Sabe, meus irmãos, eu sei que vocês sabem, mas negligenciam. Eu sei que vocês sabem, mas não temos o costume de fazer isso constantemente. Talvez dedicamos 10 minutos de oração em nossa semana, em um dia, e esses 10 minutos nós gastamos orando unicamente pelos nossos problemas, pelas nossas demandas e necessidades, e nem sequer lembramos dos problemas dos nossos semelhantes. Orai pela prosperidade de Jerusalém. Orai para que haja paz dentro dos muros de Jerusalém. Ou seja, o salmista está orando aqui para que o povo próprio seja convocado a interceder uns pelos outros nas suas demandas e nas suas dificuldades. E por que razão? Qual a motivação? Ele diz do versículo 8 ao versículo 9. Ele faz isso por amor dos meus irmãos e amigos. Eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor,
nosso Deus, buscarei o teu bem. Davi agora, além dele convocar a nação de Israel a um ato de intercessão mútua uns pelos outros, ele agora coloca a mão no arado, ele se torna parte da responsabilidade. Sim, os meus irmãos, eles devem orar. Aí ele diz, no versículo 9, por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Ou seja, nós vemos aqui que está na primeira pessoa, né? Eu buscarei. Ele toma uma decisão resoluta, sincera, verdadeira, de que ele mesmo faria parte dessa batalha. Ele faz um compromisso, uma resolução de que ele não abriria mão de fazer parte dessa guerrilha, né? Dessa guerrilha, de buscar a paz dentro de Jerusalém, por meio da oração. E é exatamente isso, meus irmãos, a disposição que nós devemos ter no íntimo do nosso coração. Não necessariamente esperarmos que os outros o façam, sim, mas assumir nós mesmos a responsabilidade do que depende de nós, da paz em Jerusalém. Nós faremos de tudo para que isso seja alcançado. Isso diz respeito em várias áreas. Nós podemos propagar paz dentro de Jerusalém, por exemplo, quando uma fofoca chega até os seus ouvidos, quando alguém chega falando mal de um irmão para você, seja um propagador da paz. Quando alguém esteja talvez com alguma motivação errada, seja você um instigador da paz. Talvez alguém que esteja inimizado em seu lar, seja você um motivador da paz. Que você possa assumir a responsabilidade no seu coração, assim como fez Davi, de que não somente iria esperar que os outros intercedessem, mas que ele mesmo assumiria uma responsabilidade de, no que dependesse dele, haveria paz dentro dos muros de Jerusalém. Que essa, meus irmãos, seja também a motivação em nosso coração. Veja, nós vimos aqui que o imperativo do culto, ele é importantíssimo para que a igreja permaneça. E vemos ao mesmo tempo que se a oração for retirada de nós, perderemos aquilo que é o melhor instrumento na mão de Deus, nas nossas mãos, na verdade, para que essa paz reine dentro de Israel. Porque o coração de Davi aqui, meus irmãos, não está alicerçado de modo nenhum na sua força ou na sua esperança. O seu culto é direcionado a Deus. A sua oração é direcionada também a Deus. Em outra palavra, o Salmo 122 é uma confiança resoluta, decidida de Davi, de que Deus é quem é o preservador da sua igreja. Deus é a pessoa que é o ser, de fato, que faz a igreja permanecer estável, mas que de fato deu responsabilidade aos homens, para que eles então regassem e prosperassem nesse jardim que ele o confiou. Nós da Igreja Presbiteriana de Itaberaba não temos mais a necessidade de ir em Jerusalém cultuar ao Senhor, mas temos uma responsabilidade com o mesmo Deus que fez um pacto com Davi. E nós devemos sair daqui essa noite, meus irmãos, certos de que se temos um pacto com Deus, nós somos chamados então a dois imperativos: ao imperativo do culto e ao imperativo da oração. Se tem algo que Deus requer do seu povo,
dois elementos básicos e necessários que não seja retirada da nossa vida, é exatamente essas duas coisas. Que você seja zeloso a partir de hoje, mas com culto a Deus. Que você seja zeloso também, mais com a sua vida de oração. Que você seja zeloso pela glória de Deus. E em especial, que você seja zeloso pela paz de Jerusalém. A nossa Jerusalém compactada é exatamente o local onde Deus se faz presente aqui. A Igreja Presbiteriana de Itaberaba. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nos ajude e possamos ser obedientes a esses dois imperativos. Porque do contrário, a igreja fica em pé ou cai. Que Deus nos ajude. Gostaria de convidar o presbítero Moisés a elevar a Deus uma oração, agradecendo pela mensagem que ouvimos da parte do Senhor. Oremos. Verdade. Amém. Gostaria de convidar aqui os presbíteros que viessem à frente